Você já parou para pensar, e se Jesus voltasse hoje, agora, nesse exato momento, como seria? Quem estaria preparado? Quem entenderia o que está acontecendo? No meio do caos, do barulho do mundo, das distrações, será que você ouviria a sua voz? No Evangelho de João, não só encontramos o amor de Cristo revelado, mas também pistas, promessas e uma esperança viva sobre a sua volta. E hoje você vai entender por que essa promessa ainda arde como fogo no coração de milhões ao redor do mundo. João, o apóstolo do amor, nos apresenta Jesus de um jeito único. Desde o primeiro verso do seu evangelho, ele deixa claro: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Esse Jesus eterno, que andou entre nós, que chorou, que lavou os pés dos discípulos, também fez uma promessa que ecoa até hoje. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Você percebe o que isso significa? Jesus não foi embora para sempre. Ele foi, mas deixou um plano, uma promessa, um destino. Ele vai voltar, não como um carpinteiro humilde, mas como o Rei dos Reis, como o Senhor da eternidade. E João continua, revelando o coração de Jesus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14, versículo 18. É uma promessa de presença, de retorno, de reencontro. É a esperança que move a fé de gerações. Mas aí vem a pergunta: por que ele ainda não voltou? João responde de maneira sutil, mas profunda. Jesus ora ao Pai e diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João capítulo 17, versículo 24. Jesus está esperando que mais pessoas o conheçam, que mais corações se voltem para ele, que o amor vença o medo, que a luz supere a escuridão. A volta de Jesus, segundo João, não é apenas um evento apocalíptico, é um reencontro de amor. É o momento em que o noivo busca a noiva, em que o pastor chama suas ovelhas. Mas, e nós? Estamos preparados? No Evangelho de João, Jesus nos dá pistas do que significa estar pronto, permanecer nele. Eu sou a videira, vós as varas. João capítulo 15. Amar uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. João capítulo 13, versículo 35. Crer com fé viva. Como Tomé, que duvidou, mas depois declarou: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. A volta de Jesus será como uma luz rasgando o céu, como um trovão no meio do silêncio. Mas também será íntima, como um abraço esperado há séculos. Pense comigo por um instante. Imagine um mundo onde tudo parece normal. Carros nas ruas, celulares vibrando, pessoas correndo para cumprir seus compromissos. Mas de repente, o céu escurece. Uma luz atravessa as nuvens, um som que não vem da terra, mas do alto, ecoa nos céus. Algo que ninguém pode ignorar. É nesse momento que muitos se lembrarão das palavras esquecidas, das promessas ignoradas, das orações feitas na infância, dos cultos em que ouviram: Ele vai voltar. Jesus não virá com uma segunda chance de última hora. Ele virá com justiça, com glória, com verdade. E para aqueles que o esperam, será o dia mais feliz da história. Mas para outros, será um dia de espanto, porque passaram a vida inteira ouvindo, mas nunca acreditando. João mostra com detalhes sutis que Jesus sempre esteve mais interessado no coração do que na aparência. Veja Nicodemos, um mestre, um religioso, mas Jesus olha para ele e diz: é necessário nascer de novo. João capítulo 3, versículo 7. Nascer de novo. Isso é estar pronto. E olha a mulher samaritana, desprezada por todos. Mas Jesus,
Vai até ela, fala com ela, revela quem ele é. Eu sou o Messias, eu que falo contigo. João, capítulo 4, versículo 26. Ela crê, corre para contar e se torna a primeira evangelista de sua cidade. Essas histórias não são apenas relatos antigos, elas são espelhos. Cada um de nós é um pouco de Nicodemos, um pouco da samaritana, um pouco de Tomé, um pouco de Pedro, que o negou e depois chorou amargamente. E sabe o que isso nos mostra? Que Jesus não volta por quem é perfeito. Ele volta por quem o ama, por quem o espera, por quem entendeu que sem ele nada somos. E João nos dá uma chave poderosa para entender o tempo da volta de Cristo. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. João capítulo 14, versículo 19. Você percebe? O mistério, nem todos verão, apenas os que têm os olhos da fé, os que andam com ele mesmo sem vê-lo com os olhos físicos. É por isso que, mesmo sem data, sem horário, sem alarme, quem ama a Jesus sente que a hora está próxima. Sente, no espírito, porque as dores de parto aumentam, a criação geme, e o Espírito Santo nos lembra, dia após dia, ele está voltando. Mas esse não é um motivo de medo, é de esperança. A volta de Jesus será o fim da dor, da fome, da injustiça, será o recomeço, o novo céu e a nova terra. E João, que escreveu, tudo isso foi o mesmo que viu o fim da história. Ele foi o autor do Apocalipse, o único discípulo que não foi martirizado. Porque Deus queria que ele visse e contasse. No fim de tudo, João ouve a voz do próprio Jesus dizendo, eis que venho sem demora. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E João responde com a oração mais curta e poderosa de todas. Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a oração do nosso coração todos os dias. Então, se hoje fosse o dia, você estaria pronto? Porque Jesus não busca uma multidão de religiosos. Ele busca amigos, busca filhos, busca noivos apaixonados. Você pode começar agora, abrir o coração, falar com ele, reacender a chama, porque ele prometeu, ele garantiu, ele voltará. E quando esse dia chegar, que ele te encontre esperando com um sorriso no rosto e o coração em paz. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa esperança e se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre fé com verdade, profundidade e amor. E não sai daqui sem assistir ao próximo vídeo. Ele vai abrir ainda mais seus olhos para os mistérios do Evangelho. Que a paz de Cristo esteja com você, hoje, amanhã e até o glorioso dia da sua volta.